O ministro Alexandre de Moraes abriu o julgamento da trama pela qual o Bolsonaro está sendo acusado e julgado, lendo, é formal isso, ele leu o relatório do processo, ele lê a acusação, lê o que os advogados de defesa dizem e aproveitou para ir um pouco adiante da simples leitura do relatório. Ele fez uma referência indireta à proposta de anistia, disse que não se pode confundir pacificação com impunidade. Confira. A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. O relator, e aí o Moraes, também criticou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que, segundo ele, trata isso como uma organização criminosa, que age para coagir e submeter o STF ao crivo de outra potência. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Dentro do roteiro pré-estabelecido hoje do julgamento, falou também o Procurador-Geral da República, ele é o titular da ação penal nesse sentido, é o acusador. O Procurador-Geral afirmou que testemunhos, registros, documentos, na visão dele, afinal ele preparou a peça de acusação, provariam que o ex-presidente Jair Bolsonaro liderou uma tentativa de golpe em 2022, pedindo, portanto, a condenação dos réus. Não se pode admitir que se puerilizem as tramas urdidas e postas em prática por meios de atos coordenados e sucessivos, conducentes à perturbação social, à predisposição a medidas de força desautorizada constitucionalmente, à materialização da restrição dos poderes constitucionais e à ruptura com preceitos elementares da democracia, como o respeito à vontade do povo expressa nos momentos eleitorais. Começando por você, Gustavo Sampaio, o acusador, que é o Procurador-Geral da República, se é permitido a gente interpretar a linguagem corporal e a forma como o texto dele, que ele estava lendo, é levado ao público, ele parece um pouco mais, digamos, contido, eu diria, entre aspas, técnico. Já o relator, o ministro Alexandre de Moraes, tem uma postura incisiva, agressiva até se poderia dizer, com clara ênfase em aspectos políticos. É possível essa interpretação? Qual é a sua? É assim, William, questão de personalidade, né? O Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, que aliás é um grande constitucionalista, um dos maiores professores de direito constitucional da República, ele tem aquele perfil do velho procurador. O procurador à moda antiga, vamos assim dizer. Sem pirotecnia, afirmações contundentes, encadeamento lógico do raciocínio. Aliás, me impressionou muito o texto muito bem lavrado que foi lido pelo Procurador-Geral, que, como você disse bem, William, ele é o promotor de justiça perante o Supremo Tribunal Federal. Chama-se Procurador-Geral, mas ele tem a função acusatória, a função de promotoria. E ele fez um texto muito bem alicerçado, encadeado, lógico, contundente, firme, acusando cada corréu da prática de 5 crimes: abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado, mas com uma linguagem mais mansa no tom de voz, de maneira que esse é o perfil do Dr. Gonet. O ministro Alexandre de Moraes já tem um perfil mais moderno dentro do espectro das relações entre os poderes. E como se trata de um julgamento que já é considerado um julgamento histórico, com repercussão até internacional, e cuja instrução processual penal vivenciou uma máxima transparência, todos os atos foram publicizados, transparentes, vistos por todos,
Creio que o ministro Moraes fez questão de deixar o recado, sobretudo na questão relacionada à defesa da soberania nacional. Perfis diferentes, William, personalidades diferentes, se postas em comparação à do Procurador-Geral da República e à do ministro relator desta ação penal 2668. Um julgamento que muita gente disse teria que ser absolutamente técnico, sabemos que não será. Moraes reitera essa tese. Os recados dele são políticos, sobretudo a Casa Branca. William, mas porque também esse julgamento ele está sendo muito politizado também pelas outras partes, né? Você veja que hoje começou o julgamento envolvendo o ex-presidente. E a gente viu isso também já desencadeando imediatamente, no mesmo dia, uma série de movimentos. A própria decisão da Federação PP e União Brasil, por exemplo, de desembarcar do governo, exigindo que seus ministros entreguem os cargos, né? A decisão também da oposição de insistir na tese do projeto de lei da anistia. E mesmo antes desse julgamento começar, ele já foi bastante também politizado, até mesmo com a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a própria formação da federação. Agora a gente vê também aquele que é considerado o principal, ou o nome mais forte como sucessor do Bolsonaro em 2026, que é o Tarcísio, também articulando em favor da anistia. Então, a politização, todas as forças políticas nesse ambiente, ele está sendo polarizado. Até mesmo o governo politiza isso também. Veja que na semana passada houve uma reunião ministerial e o presidente Lula, ali numa reunião ministerial, ele deixa ali, fala abertamente ali, olha, ele já confirma que o candidato da oposição será o Tarcísio, né? E traça ali uma estratégia para comportamento dos ministros a partir de então. Então, esse julgamento ele está sendo politizado não apenas aqui, até mesmo nos Estados Unidos, com Donald Trump tomando essas decisões comerciais, mandando carta para o Bolsonaro, procurando um respaldo interno até, enfim. Então, não é uma politização apenas por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, como tem amplas repercussões políticas, o ministro acaba também dando os seus recados políticos nesse julgamento. Jussara, como é que a oposição se organizou hoje em torno desse julgamento? Olha, William, essa organização, ela não veio de hoje, né? Ela veio de algum tempo. E aí eu vou trazer uma informação de quanto Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ajudou a construir esse trabalho pela anistia para começar justamente hoje, no primeiro dia do julgamento. Quando foi oficializada a federação de União e Progressista, houve um jantar aqui em Brasília que reuniu os caciques desses partidos e também de outros partidos, inclusive Valdemar Costa Neto e outros líderes do Centrão e também governadores. Foi neste jantar que surgiu a ideia de que houvesse uma nova mobilização pela anistia e com data para começar. Pensando o seguinte, começar uma mobilização no início do julgamento para construir um ambiente político depois de uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse jantar foi no dia 19 de agosto. Hoje foi colocado em prática. E aí, assim que a oposição ela tenta trazer Tarcísio de Freitas para liderar esse movimento também, já pensando nas eleições em 2026. Porque há uma leitura que, inclusive até um desejo que esse julgamento se acelere, o trânsito em julgado ocorra com muita rapidez, para que comecem a tratar de fato das eleições de 2026. Então, neste momento, o que eles estão tentando amarrar é atrelar essa possível anistia a Bolsonaro e a outros envolvidos e essa construção de uma candidatura viável para enfrentar Lula em 2026. A gente já está indo para o terreno da política direto, Jussara. Eu sou grato a você por isso, porque evidentemente a gente tem que olhar para frente. O que é como você chamou, né, Cristiano Noronha, essa politização toda, o que traz, o que ela desenha para nós em termos de cenários. Eu vou dar um passinho atrás um pouco antes, Jussara, aproveitar inclusive a presença do convidado Gustavo Sampaio
para olhar nas táticas de defesa. E, primeiro, eu não estou excluindo o debate sobre... Ao contrário, o segundo segmento é dedicado só a isso. Eu estou querendo ver, do ponto de vista jurídico-legal mesmo, como é que se articulam as defesas. Agora, dentro do processo, Caio, deu para perceber? E o Gustavo passa a palavra para ele na sequência. Não, deu para ver claramente uma tentativa de diminuição de pena. Né? Quase que um pedido, acho que um dos advogados ali pediu claramente isso, porque a condenação é certa por todos, o julgamento já definido, seguindo um pro forma, talvez ali alguma dúvida em relação a uma divergência do ministro Luiz Fux quanto à dosimetria da pena, quanto à aplicação de algum dos crimes ou não, mas a estratégia da defesa está muito clara de tentar reduzir ao máximo o tamanho dessa pena que vai ser aplicada. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Teve a informação do Mauro Cid hoje, que é uma informação nova, relevante, dada pelo advogado da defesa dele, né, de que ele pediu, mas isso também era um sujeito que tinha uma carreira brilhante pela frente e afundou essa carreira, acabou virando um colaborador, um delator. E os sinais, acho que foram muito mais fora do Supremo do que para dentro, né? Os recados do Alexandre para a Casa Branca e para o Congresso Nacional de que não vai tolerar a anistia, dada essa politização toda. Acho que foi um julgamento hoje, o primeiro dia, muito previsível, William, em tudo que aconteceu. Né? A única notícia, se a gente for ver mesmo, ela estava acontecendo ali no Congresso Nacional, nesse movimento da anistia. Não estava acontecendo dentro do Supremo. Nós vamos pegar isso, com certeza. É de super relevância também. Só aproveitar, Gustavo, se a gente examina a acusação, hoje, mais uma vez, descrita no relatório do relator, óbvio, do Alexandre de Moraes. Há uma discussão jurídica em torno da capacidade que o acusador terá de colocar as provas que embasam o que ele mesmo descreveu como a narração de um filme. Ele não considera que o que está nas mãos dele e que justificou a peça de acusação sejam fotografias isoladas, elas têm que ser olhadas no seu conjunto. E aí, na visão da acusação, a comprovação dos delitos está bastante clara, está? E por isso eu estou de inteiro acordo com a análise que o Caio fez. Existe um sentimento, até entre os advogados de defesa, de que essa comprovação está presente. Até porque a instrução processual penal foi longa, William. Nós tivemos mais de 50 testemunhas de defesa, nós tivemos várias testemunhas de acusação, nós tivemos provas documentais, regularmente tivemos os interrogatórios dos réus, nós tivemos até provas periciais produzidas. Então, o lastro probatório todo, se somada essa miríade de elementos de prova, William, isso acaba construindo uma linha de causalidade que vai produzindo um caminho probatório que leva, portanto, à atestação de que os crimes foram cometidos. Claro, William, sempre vai haver dúvida quanto a imparcialidades na função jurisdicional, isso sempre vai existir, mas as provas estão ali nos autos. De maneira que o Procurador-Geral da República, o Dr. Gonet, aproveita esse lastro probatório para criar uma linha de causalidade que vincule o quê? Os 5 crimes imputados a cada um dos mais de 30 corréus nessa ação penal 2668. Todavia, a própria defesa, como bem o Caio observou, ela sentindo que a condenação provavelmente virá, embora não possa abandonar a linha central que qualquer advogado tem que adotar de que o crime não aconteceu ou de que aquela pessoa não foi autora daquele crime, mas considerando o inexorável, explora-se muito hoje, respeitando essa linha de provas, esse conjunto de provas, que talvez, e eu estou falando agora do que a defesa diz, de que talvez não tenha havido tanto abolição violenta do Estado de Direito quanto o golpe de Estado, que talvez a abolição violenta do Estado de Direito, crime do artigo 359-L do Código Penal, tenha sido apenas um meio para a produção do resultado final do golpe de Estado, crime do artigo 359-M do Código Penal. Parece uma firula jurídica, William, mas isso, se entendido pela Corte, dará uma grande redução de pena. Até o doutor Demóstenes Torres, ex-senador, na defesa do almirante de esquadra Garnier hoje, sustentou que talvez não haja crime de dano ao patrimônio da União e crime de deterioração do patrimônio tombado.
que um crime tenha sido absorvido também pelo outro. Então, a defesa está se escorando no quê? Na inexorabilidade de provas fartas contra os réus, mas que podem, se bem exploradas, gerar uma redução razoável de pena, a depender de se verificar se houve ou não consulção, absorção ou não de um crime pelo outro. Acho que essa é a estratégia principal. E, por fim, William, o Procurador-Geral da República, na qualidade de acusador, luta contra isso. Ele luta no sentido de demonstrar que houve autonomamente os 5 crimes, que não só os autores tentaram obstruir o funcionamento dos poderes constituídos, caracterizando a abolição violenta do Estado de Direito, quanto que, em desígnio autônomo, diz o Procurador-Geral, também tentaram depor o governo democraticamente eleito, cometendo golpe de Estado. Eu acho que, nesses aspectos, estará a grande luta e eventuais dissidências entre ministros da Corte no julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal. Essa é a grande questão, né, professor? Porque se tudo que aconteceu até o 8 de janeiro, pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, pela cúpula do governo, pela cúpula militar, influenciou ou não, levou ou não ao 8 de janeiro. A história que o Paulo Gonet constrói na denúncia é uma história com começo, meio e fim, que ele atrela a reunião dos embaixadores ou o Bolsonaro aqui na Paulista xingando o Alexandre de canalha com o 8 de janeiro. E aí você tem a grave ameaça, a utilização de violência para tentativa de golpe e para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa é a grande questão, né? Porque a construção da denúncia, ela tem uma história começo, meio e fim. E é contestada por muitos juristas uma ligação do ataque às urnas do Bolsonaro, da vida inteira, no governo inteiro, com o que aconteceu no 8 de janeiro. Isso aí é chave essencial desse julgamento. Talvez o principal ponto desse julgamento é exatamente esse. Deixa eu só, antes de chamar o intervalo, perguntar a você, Cristiano Noronha, o Gustavo traz uma, eu acho que assim, espero que tenha sido útil para a nossa audiência, como que as linhas se articulam dentro do julgamento, entre a acusação e onde que a defesa pode vislumbrar alguma coisa em favor de quem ela defende. Agora, isso espirrou para o lado político ou o lado político simplesmente ignora o que está sendo, que acabou de ser descrito pelo Gustavo, por exemplo, e bate na tese de perseguição e ponto? Não, isso pode espirrar porque obviamente que quanto maior a pena, William, na minha avaliação, acaba ficando, pode dificultar um pouco mais a defesa da anistia. Quanto menor a pena, eventualmente essa anistia ela pode, tá vendo? Não foi tão grave assim, não foi tão, a gente pode fazer sim aqui uma anistia, né? Então isso pode acabar até também diversificando um pouco a atuação dentro do Congresso Nacional. Veja que já está sendo discutido o PEC das prerrogativas, eventualmente se pode, ou o foro privilegiado, quem pode condenar. Então, a depender muito desse resultado, isso pode suscitar novos movimentos que não apenas a anistia por parte do Congresso Nacional, para atenuar um pouco a situação, suavizar um pouco a situação dos réus nesse processo. Agora, qualquer que seja o movimento, parece ser pouco provável que o principal ator político que é o Jair Bolsonaro, que isso resulte eventualmente na recuperação de sua condição de elegibilidade. Isso não vai acontecer, qualquer que seja o desdobramento político ou jurídico e o tamanho da pena.